Essa mulher foi picada por um inseto diferente e após sentir sintomas estranhos, seu corpo começa a apodrecer. E esse é o filme Bite ou Picada. E eu sou o EF, o engraçado furador. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando algumas amigas que estão fazendo uma viagem de despedida, pois Cassie estaria se casando em 2 semanas e essa seria sua última saída da loucuragem. E elas já começam tendo problemas com o quarto, pois pediram com 3 camas, mas só tinha uma de casal. E depois saem para beber uma caipirinha e quando voltam tem uma barata no banheiro. Elas saem à noite e Kristen está gravando tudo, pois ela quer gravar esses momentos e um cara muito louco chega nelas e começa a dançar. O problema é que o cara fica andando em cima da Cassie e ela está tentando sair de perto, pois se fizer besteira ali, pode voltar com o boneco. E no banheiro ela está nervosa, pois não sabe se está pronta para casar. Elas acabam dormindo na praia e aquele cara estranho aparece e diz que conheceu um lago diferenciado com água mais azul que o céu e dá um papel com as instruções de como chegar. E como elas precisam pagar de turistas burras, elas decidem entrar no mato e conseguem encontrar o local, que estava cheio de pedras diferentes e elas estão aproveitando a água quando Cassie sente que foi picada por algo, mas não deixou nenhuma marca, então deve ter sido um inseto. Já avisei que vai dar merda isso. Voltando para casa, Jared estava esperando no caminho, pois eles se casariam em menos de 2 semanas, e ele quer saber como foi a viagem, e ela diz que contaria, mas antes ele tinha uma surpresa, e geral acha que seria um carro ou algo de especial, mas na verdade é uma cadeira antiga que foi do avô dele para alimentar mequetrefes, e sua mãe guardou para ele, e galera, esse foi um dos piores presentes que eu já vi em um filme, pois nem casou e já está pensando nos mequetrefes, e Cassie não sabe o que falar. Cassie está sem sua aliança e não falou nada, e olhando na sua mala vê uma foto com aquele estranho e rasga, e percebe que estava com algumas marcas no corpo e na perna tinha uma ferida onde foi mordida pelo inseto, e depois ela liga para Jill e ela diz que não precisava ficar nervosa, pois esse casamento seria muito bom e ela seria muito feliz. O problema é que quando está indo lavar a roupa, o detergente acaba e ela precisa pedir um pouco à sogra, que morava no mesmo prédio, pois ela era dona, e ela começa a dizer que como ela não conseguia se preparar com detergente, não teria condições de casar. E claramente ela não gostava da Cassie e começa a perguntar como estava a preparação da festa do casamento, pois ela foi viajar e não fez nada. Voltando para casa, ela começa a olhar as filmagens para saber como perdeu o anel. Que porra é essa, marreco? E ela vê uma gravação dela dando uns pegas no estranho e fica assustada. E depois vai no vizinho, pois ela trabalhava levando cachorros para passear. E galera, estou começando a achar que o Jared está caindo em um golpe, porque o cara é formado, tem um bom emprego e casa e não fez nenhuma loucuragem errada. E à noite ele liga para Kristen e ela começa a dizer que deveria falar a verdade e se quiser cancelar o casamento teria que fazer à noite, pois falta apenas 1 semana. E enquanto uma quer apoiar, outra está tentando furar o olho, e em casa ela começa a escutar Jared discutindo com a mãe, pois ela estava falando que ela não era uma boa pessoa para casar, mas ele estava apostando tudo nela, e ela percebe que estava escutando diferente, pois ele estava muito longe. Quando Jared chega para o jantar, ela estava nervosa, pois escutou tudo que a sogra falou, e quando ele pergunta da aliança, ela não tem coragem e fala que tirou para lavar, e quando começa com mentira, sabemos como termina, e quando ela toma coragem de falar, começa a passar mal e eles acham que foi alguma coisa que ela comeu na viagem, ou que comeu ela. E enquanto ela está no banheiro descendo o melado, ele fica na mesa esperando e nunca vi alguém tão frio assim. Jared tenta dizer que ficaria tudo bem e ela começa a pedir para ele dormir com ela essa noite, mas como sua família era tradicional, ele queria se guardar para depois do casamento, pois a mãe poderia saber. O problema é que ela já começa querendo fazer o bem bolado, o desce seco e sobe molhado, e ele não resiste e vemos que aquela ferida na perna dela estava cada vez maior. E quando eles estão brincando, ele sem querer estoura a bolha e sai um pus nervoso, e ela corre pro banheiro e ele não entende nada, e nesses momentos que seria uma boa repensar o casamento. Cassie está na banheira e começa a pensar na vida. O problema é que no dia seguinte o telefone começa a tocar e ela percebe que estava dormindo debaixo da água e sai com um líquido estranho na cara, e Kristen aparece e pergunta como ela estava, pois não respondeu nenhuma mensagem o dia todo. E Cassie diz que estava mal e não conseguiu falar com Jared, e Kristen diz que ela precisava falar logo antes que tudo ficasse pior. E
ela diz que ficaria tudo bem, pois ela estaria do lado dela em todos os momentos. E depois ela começa a ver as gravações e durante a viagem ela apareceu sem roupas na praia e sem seus pertences, e Kristen estava gravando tudo, o que era estranho. Cassie tenta beber água, mas acaba devolvendo um líquido estranho, e quando vai passear com o cachorro, ele fica olhando para ela e diz que não iria, pois ela estava muito pálida, e o dono diz que ele deveria estar doente, e ela sai com Jill, e ela diz que estava estranha e fala para fazer um teste de gravidez. O problema é que poderia ser do Jared pela noite passada ou pelo estranho, e de qualquer forma ela estaria ferrada, e a ferida na perna dela estava cada vez pior, e estava descendo melado. Ela liga pro médico e eles dizem que normalmente jogando um antisséptico resolveria, e ela compra vários remédios e começa a passar, mas acaba dormindo, e quando acorda começa a andar pela casa e aparecem várias pessoas em uma festa surpresa dizendo que vieram pelos filhos dela, e começa a descer várias bolinhas vermelhas dela e ela fica desesperada, mas aquilo era apenas um pesadelo, e mais uma vez ela estava dormindo dentro da banheira e não entende como era possível, e saindo vê que a casa estava toda molhada e na sua cama estava cheio de bolinhas estranhas. As coisas começam a piorar, pois sua aparência está mudando, e sua sogra começa a bater na porta, dizendo que reclamaram por causa do cheiro, e ela decide entrar na casa e começa a falar que ela não prestava pra nada e que deveria cancelar o casamento, pois deixou a casa toda suja, e na raiva ela vai pra cima e solta um melado diferente que derrete a cara da sogra, e agora ela percebe que estava se transformando em alguma coisa e aqueles ovos estavam crescendo, e havia um inseto dentro, e depois ela coloca o boneco da sogra dentro da banheira. Galera, agora a pergunta é pra vocês: se por acaso isso começa a acontecer, o que vocês fariam? Eu já teria ligado pros bombeiros, porque eu já me assusto com o milho do podrão que no fim do dia consegue sair inteiro. Agora imagina várias bolinhas estranhas. Já teria tido 3 infartos de leve. Jared tenta ligar pra ela, mas ninguém atende, há quase um dia, e como eles moravam no mesmo andar, ele vai na casa dela e pergunta o que estava acontecendo, e ela começa a gritar pra ele ir embora e diz que não poderia se casar, pois tinha um probleminha pra resolver, e nisso ele sai com raiva e começa a beber e não entende o que está acontecendo. Jill vai falar com Kristen e diz que Cassie estava estranha esses dias e precisava da ajuda das amigas, mas ela começa a dizer que não era problema dela, e se ela gosta de pegar vários caras e estragar o casamento dela, ela que teria que resolver. E Jill fica com raiva, pois aquilo só aconteceu pois elas insistiram na viagem, e quando ela vai embora vemos que Kristen estava com a aliança dela. Que é isso? A trairagem! Cassie está cada vez mais estranha e ela começa a olhar os ovos nascendo e percebe que seu corpo estava cada vez mais apodrecido. E Jill bate na porta para saber se a amiga estava bem, e como ninguém responde, ela abre com um cartão e vê que a casa estava toda suja, cheio de coisas estranhas, e nesse momento eu já teria voltado, mas ela precisa fazer o papel de burra e continua andando. E quando ela vai entrar no banheiro, Cassie diz para ela não entrar, pois tinha algo de esquisito, e Jill tenta dizer que era amiga dela e tudo ficaria bem, mas quando ela olha no rosto dela, o desespero começa a cantar e ela sai correndo pro banheiro. O problema é que deixa o celular cair na banheira, onde a velha estava em decomposição. Ela consegue pegar o celular, mas Cassie arrebenta a porta e coloca um líquido na boca dela e ela dá uma falecida de leve, e Cassie fica desesperada, pois estava se transformando em um monstro. Em casa, Jared vai no banheiro e começa a urinar sangue, e ele percebeu que caiu no golpe da Cassie, pois deve ter pego alguma infecção, e ele recebe uma mensagem da Kristen querendo conversar algo sério. Os dois se encontram no estacionamento do apartamento, e ela começa a pagar de boazinha, dizendo que não poderia esconder essas coisas, e mostra a filmagem dela se pegando com um estranho na viagem, e como ele já estava nervoso, começa a se pegar com ela. E galera, é por isso que você não pode ficar com alguém que acabou de terminar o namoro, porque quando você percebe, acaba pegando uma LST, uma loucuragem sensualmente transmissível, e os dois estão brincando até que Cassie grita e os dois começam a vomitar na cara do outro, e Kristen vai embora assustada, e agora Cassie estava nervosa, pois ela conseguiu escutar tudo o que aconteceu. Kristen está triste, pois conseguiu estragar seu lance com Jared, pois vomitou na cara dele, e vai falar com Cassie que agora eles ficariam juntos, mas entrando na casa fica desesperada com tudo aquilo sujo, e vê Jill presa na parede
falecida e ela acaba sendo capturada, e quando acorda, Cassie está parecendo um monstro e coloca no computador as filmagens da viagem, e Kristen gravou tudo até o momento que ela estava bêbada e o cara a levou para o escurinho. Então ela deixou aquilo acontecer para acabar com o casamento dela, e Cassie manda ela gritar para o Jared escutar e vir ajudar. Jared escuta o grito e vai na casa, e quando entra vê tudo sujo e mesmo assim decide entrar, e tenta soltar Kristen na cadeira que estava presa por um melado esquisito, e Cassie aparece monstruosa e acaba com ela e pergunta se ele ainda queria se casar. E galera, se antes estava difícil, agora me deu até uma angústia no coração, e quase que ele falece, mas consegue enfiar uma estaca no peito dela, mas acaba sendo atingido, e ele sai machucado para seu apartamento e tenta ligar para a polícia, mas acaba desmaiando. Se passa uma semana e a polícia foi chamada, e eles começam a olhar aquelas coisas e ninguém sabe como aquilo aconteceu, e o apartamento do Jared estava cheio daquelas coisas, pois ele estava vivo e estava cultivando os insetos dentro dele, e todos são atacados, e do outro lado da cidade tem duas amigas marcando uma viagem da loucuragem, quando uma delas é mordida na perna por um inseto estranho. E acho que vocês já sabem como tudo isso termina. E esse foi o filme Bite, e se você for mordido por um inseto, é melhor fazer igual o zumbi, arranca fora, ou vai virar o Homem-Aranha da Deep Web, aí o negócio fica louco. E se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado para não perder o que está por vir. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!